Olá pessoal, meu nome é Vitor Matos e eu sou estudante de fisioterapia. Muito bem, pessoal, então hoje eu vim até aqui para a gente fazer uma revisão de cardio, tá? Uma revisão que vai vir aqui em forma de papo, de uma conversa. Então eu vou só falar aqui com vocês e para vocês aquilo que eu acho que é mais importante que vocês saibam a respeito de cardiologia, tá? Então esse aqui não é o tipo de vídeo que você vai assistir para que você sente e faça a sua prova, tá bom? É o tipo de vídeo que você vai assistir para que você depois vá sentar e estudar sozinho, ou então vai para aula assistir o seu professor te dando uma aula ali completa sobre o tema. E com essa aula de revisão aqui eu acredito que vocês vão ter mais facilidade para absorver esse conteúdo bruto, né, e completo a respeito de cardio. Tudo bem, pessoal? Então vamos começar entendendo exatamente do que nós estamos falando, né? Revisão de cardio, então é do sistema cardíaco que nós vamos falar, ou então sistema circulatório, sistema cardiovascular. Todas as vezes que nós estivermos falando sobre esse sistema, o item ou elemento que vai estar no centro ali do nosso estudo é o coração, tá bom? O miocárdio, principalmente quando for sistema cardíaco, né, ou cardiorrespiratório, porque algumas vezes as pessoas selecionam o sistema circulatório para fazer referência principal às veias e às artérias. Mas sem sombra de dúvida, sistema cardíaco, cardiovascular, o coração ele ganha protagonismo, tá bom? E a função desse órgão dentro desse sistema é receber o sangue do nosso corpo e distribuí-lo para as regiões que são importantes. E ora, essa região pode ser músculos e alguns órgãos e também glândulas, e ora, essa região pode ser um órgão específico que é o pulmão. Beleza, pessoal? Então vamos começar devagar. Vamos conhecer então o coração, ou então o instrumento miocardial. Beleza. O coração, ele é um órgão, tá bom? Que ele é separado ou dividido em quadrantes, tá bom? 4 quadrantes. 2 em cima e 2 embaixo. E esses quadrantes, eles são câmaras cardíacas, tá bom? Que são espaços ou cavidades internas que recebem o sangue. Beleza? Então o miocárdio ele pode ser dividido em algumas partes ou algumas porções. Então prestem atenção no que eu vou fazer aqui. O coração ele é dividido na parte de cima e parte de baixo, e parte de um lado esquerdo, e de um outro lado, que é o lado direito. Os átrios cardíacos, tá bom? Que são as câmaras superiores, beleza? Elas são as regiões que vão primeiro receber o sangue, tá bom? O sangue que chega no coração, ele costuma chegar pelos átrios, tá certo? E o miocárdio inferior, ou então chamados ventrículos cardíacos, são as regiões de bombeamento e, portanto, são as porções do coração que são mais hipertróficas, tá bom? Que tem mais músculos ali, porque são essas regiões que vão ejetar o sangue para fora do coração. Então a gente já pode concluir aqui que o sangue ele chega no coração pelos átrios e ele sai do coração pelos ventrículos. Beleza? Bem, então esse sangue ele chega e sai do coração por alguns elementos do sistema circulatório que são chamados de veias e artérias. E o que a gente precisa saber sobre veias e artérias? Vamos começar falando algumas verdades sobre elas e logo depois a gente vai falar da regra. Beleza? Então a verdade, uma verdade que a gente pode comentar, é que as veias elas transportam sangue desoxigenado. Tá bom? E as artérias, elas transportam sangue oxigenado. Essa é uma verdade, né? É uma coisa que acontece no nosso corpo. Só que ela não é sempre verdade, tá bom? Toda verdade aí ela pode ter alguma exceção. E isso acontece. A gente vai ter veias que vão estar transportando algumas vezes sangue oxigenado e nós vamos ter artérias que vão transportar o sangue desoxigenado. Tá bom? Essas exceções acontecem e existem, mas na maior parte do tempo veias transportam sangue rico em dióxido de carbono e as artérias transportam sangue rico em oxigênio. Mas então qual é a regra? Qual é a regra a respeito de veias e artérias? Que não existe exceção nenhuma, né? E por isso eu dei aqui o nome de regra, porque você não vai ver acontecendo diferente em nenhuma parte do nosso corpo. A verdade é que as veias elas entregam sangue para o coração,
tá bom? Todas as veias do nosso corpo ejetam sangue no coração e as artérias elas deslocam o sangue para fora desse mesmo coração, tá bom? Então toda artéria que você encontrar no nosso corpo vai estar transportando um sangue que saiu do coração. E as veias vão estar transportando um sangue que está sendo direcionado, né, ou reenviado para o órgão miocardial, tá certo, pessoal? Então vamos começar a dar nome para as principais veias e artérias, pode ser? Vamos começar falando então, vamos começar do início aí do processo de chegada até a gente falar do processo de saída do sangue do coração. Então o sangue ele chega no coração pelas veias cava, tá bom? Veia cava superior e inferior, tá? E o sangue ele chega no átrio direito, no átrio direito. Isso é muito importante ficar dito, principalmente em aulas de graduação, né, ou até ensino médio, né, também segundo, terceiro ano em biologia básica a gente já comenta sobre isso. Mas se a gente estiver na pós-graduação e a gente aprofundar um pouco nesse tema, a gente vai descobrir que o sangue ele passa direto para o ventrículo direito, tá bom? Cerca de 70 a 80% dele vai direto para o ventrículo direito, porque a válvula que fica entre o átrio e o ventrículo, no momento em que o sangue está chegando no coração, ela está aberta, tá? Então grande parte desse sangue vai direto para o ventrículo direito, mas em termos de didática a gente entende que o sangue ele chega pelo átrio direito, logo depois ele é ejetado para o ventrículo direito, passando por uma válvula, que a gente vai dar nome para essas válvulas logo em seguida. Ainda falando sobre os elementos do sistema circulatório, depois que o sangue ele está no ventrículo direito, ele vai ser mandado agora para o pulmão, tá bom? Através de uma artéria, e a gente lembra lá que a artéria vai estar sempre transportando o sangue que saiu do coração. Então esse segmento aqui ele precisa ser uma artéria, vocês concordam? Está saindo do ventrículo direito, está sendo mandado para o pulmão, então essa artéria é chamada de artéria pulmonar, tá bom? Artéria pulmonar. Então transporta o sangue que foi ejetado do ventrículo direito para o pulmão. Depois que esse sangue cumpre o seu ciclo ali dentro do pulmão, né, hematose e blá blá blá, ele vai retornar para o coração e vai chegar lá no átrio esquerdo agora, tá bom? Vindo agora de uma veia, tá bom? A veia que também recebe o nome de pulmonar, beleza? É um segmento que está entregando o sangue para o coração, portanto, veia pulmonar, beleza? Então vai chegar lá no ventrículo esquerdo, vai passar para vai chegar lá no átrio esquerdo, vai passar para o ventrículo esquerdo, então vai ser mandado para todo o nosso corpo, para glândulas e órgãos, inclusive o próprio coração, através de uma artéria que é chamada de artéria aorta. Beleza, pessoal? Artéria aorta. Então, por que é um problema a gente ficar apenas com aquela verdade que eu comentei, né? E qual é a verdade? A verdade é que as veias elas transportam sangue desoxigenado e as artérias transportam sangue oxigenado. Por que a gente ter só essa informação pode ser um problema? Porque aqui nesse sistema que eu acabei de descrever, a gente tem duas exceções. A gente tem a artéria pulmonar, beleza? Que é uma artéria que leva o sangue do ventrículo direito para o pulmão, que está transportando um sangue pobre em oxigênio e, portanto, rico em dióxido de carbono. Ela é uma exceção àquela verdade que a gente comentou. Outra exceção, a gente tem também a veia pulmonar, tá bom? Que é o segmento do sistema circulatório que transporta o sangue que está do pulmão, saindo do pulmão e chegando lá no átrio esquerdo. Veja, ela é uma veia e ela está transportando agora um sangue rico em oxigênio. O sangue acabou de ser oxigenado no pulmão. Então aqui a gente tem outra exceção para aquela verdade. Então você saber só você ter só essa informação pode ser um problema. Tá? Ela é legal porque acontece por muitos lugares, né? Na maior parte dos lugares, mas é um problema porque tem exceções. Mas se você junta essa verdade com a regra, fica muito bom porque você conhece então a fisiologia e a anatomia básica, que é essa que eu estou te contando aqui agora. Você tem essas duas informações, então você completa todo o conhecimento, né? E qual que é a regra que não tem exceção nenhuma? A regra é que as veias elas vão estar sempre entregando sangue e as artérias vão estar sempre retirando o sangue do coração. Simples assim, não tem nenhum lugar, nenhuma veia e artéria que faça diferente disso no nosso corpo, pelo menos.
Muito bem, então válvulas cardíacas, né? Válvulas cardíacas eu me lembro na minha época de graduação que era um drama, né? Porque principalmente em anatomia cardiológica o professor fazia questão de cobrar o nome de todas elas e sempre a gente se confundia. Então vamos com calma e vamos aprender aqui, entender o básico primeiro, começando pela forma, né? A morfologia daquelas válvulas, né? O que são elas até a gente chegar na nomenclatura, né? Qual foi o nome que os anatomistas deram para cada um desses instrumentos aí. Então vamos lá, as válvulas cardíacas, elas são portas, né, ou comportas que separam um compartimento do outro. E elas são fundamentais porque o coração, ele é um músculo bombeante, tá certo? Ele bombeia e desloca sangue de um lugar para o outro o tempo inteiro. E acontece que para o sangue sair de um lugar A e passar para um lugar B, muitas vezes é preciso que uma barreira exista entre A e B para que o sangue não volte para o lugar de onde ele saiu. Vocês conseguem ver isso acontecendo? Veja, se eu estou bombeando sangue do átrio para o ventrículo e depois do ventrículo eu gero um outro bombeamento, né, que em cardiologia a gente chama isso de sístole, se esse sangue ele for bombeado e a porta que separa o A do B, ou seja, o átrio do ventrículo estiver aberta, esse sangue vai ser bombeado para frente, para o próximo lugar aonde ele seria designado, e inclusive para trás, que é aquele lugar de onde ele veio. Então o sangue voltaria para o átrio. Ou então para a veia cava, né, se a gente estiver falando de uma contração atrial mesmo, né, o átrio direito no caso. Então as portas elas precisam existir para definir muito bem qual é o caminho percorrido pelo sangue a partir de uma sístole ou uma contração miocardial. Muito bem, então como eu comentei com vocês, essas válvulas elas têm nomes e têm formas, né? E a primeira válvula que a gente vai conhecer aqui é a válvula que separa o átrio direito do ventrículo direito. E essa válvula ela é chamada de válvula tricúspide, tá? Ela recebe esse nome porque ela tem 3 cúspides, tá? Que são chamados também de folhetos cardíacos e podem ser chamados de válvulas cardíacas. Então veja, a válvula atrioventricular direita, que separa, portanto, o átrio direito do ventrículo direito, ela recebe o nome de tricúspide e ela tem 3 cúspides, ou então 3 válvulas cardíacas, tá bom, pessoal? Que são aquelas portinhas ali que se unem para separar um ambiente do outro. A segunda válvula que a gente vai comentar aqui é a válvula que separa o ventrículo direito da artéria pulmonar, tá bom? A artéria pulmonar é o sangue que está saindo do ventrículo direito e indo para os pulmões. E essas válvulas agora recebem um nome, né? Ou são caracterizadas de uma forma diferente da anterior que eu citei. Veja, as válvulas que separam átrios de ventrículos são chamadas de válvulas atrioventriculares. Beleza? Agora as válvulas que separam os ventrículos de segmentos do sistema circulatório, né? Segmentos aí venosos ou arteriais, que são veias e artérias, elas são chamadas de válvulas semilunares. Então essa válvula que separa o ventrículo direito da artéria pulmonar é chamada de válvula semilunar pulmonar, tá bom? E ela também, acreditem ou não, ela é uma válvula tricúspide, tá bom? Porque ela tem 3 folhetos, tem 3 cúspides ou tem 3 válvulas cardíacas, tá bom? Ela é uma válvula que tem 3 cúspides, mas o nome que eles deram para ela, eles não definiram ela como tricúspide, eu acho que é porque eles nomearam já a primeira válvula que eles devem ter conhecido como tricúspide, eles não poderiam colocar o mesmo nome aqui, então resolveram chamar ela de válvula semilunar pulmonar, né? Fazia sentido aí quando a gente entende para onde o sangue está indo uma vez que ele passa por essa válvula, tá bom? Então a primeira válvula que eu comentei, átrio direito, ventrículo direito, é chamada de válvula tricúspide. Não é a definição anatômica dela, é realmente o nome que deram para ela, apesar de defini-la anatomicamente também. E a válvula agora que separa o ventrículo direito da artéria pulmonar é chamada de válvula semilunar ou então válvula semilunar pulmonar. Beleza? A terceira válvula que eu vou falar agora é da válvula que separa o átrio esquerdo do ventrículo esquerdo. Então o coração acabou de receber aquele sangue que foi oxigenado lá no pulmão, tá bom? E a válvula que separa o átrio esquerdo do ventrículo esquerdo agora não é uma válvula tricúspide mais, tá bom? É uma válvula bicúspide, e, portanto ela tem 2 cúspides, 2 folhetos ou então 2 válvulas
cardíacas. E o nome que os anatomistas deram para ela é válvula mitral. Tá bom? Então a válvula mitral é a válvula que separa ali os compartimentos do lado esquerdo do coração, ou seja, o compartimento superior do inferior, ou seja, o átrio do ventrículo no lado esquerdo do coração. E a quarta e última válvula que a gente vai comentar é a válvula que separa agora o ventrículo esquerdo da artéria aorta, tá bom? Então é aquela válvula ali que vai liberar o sangue para todo o nosso corpo, para todos os alvos periféricos que precisam receber sangue. E só um parênteses aqui, que alvos são esses? A gente pode falar musculatura, né? Todos os músculos do nosso corpo precisam desse sangue rico em oxigênio que está sendo mandado do ventrículo esquerdo, passando pela válvula aórtica, né? Que a gente lembra lá, as válvulas que separam os ventrículos dos segmentos do sistema circulatório são chamadas de válvulas semilunares, e nesse caso aqui, separando o ventrículo esquerdo da artéria aorta, é chamado de válvula semilunar aórtica, tá bom? Então os músculos recebem esse sangue, mas também outros exemplos de elementos, músculos, glândulas do nosso corpo e outros órgãos também, né? Inclusive o próprio coração, ele recebe esse sangue. Tá? No momento que o sangue ele é bombeado ali pelo ventrículo esquerdo, essa válvula aorta, semilunar aorta, ela se fecha e o sangue ele escorre e ele entra em uma pequena artéria ali, que é uma artéria coronária, né? Faz parte do sistema coronariano. Então esse sangue ele vai oxigenar o próprio miocárdio. Certo, então eis aqui o porquê de eu comentar esse número aí estranho, né? Que eu disse no início, nós temos 4 válvulas com cerca de 10 válvulas cardíacas. Porque veja, 4 válvulas, eu citei cada uma delas, mas cada uma delas tem um número específico de cúspides, folhetos ou então valvas. A válvula número 1 ela tem 3, é uma válvula tricúspide. A válvula número 2 ela tem 3 cúspides também é outra válvula tricúspide. A válvula número 3 ela tem 2 cúspides, é a válvula mitral, que tem 2 válvulas cardíacas. E a válvula número 4 que eu descrevi, ela tem também 3 cúspides, também é uma válvula tricúspide, que é a válvula semilunar aórtica. Então, se você somar 3, 3, 3 cúspides mais 2, dá cerca de 11. Eu coloquei uma média de 10, sabe por quê? Porque tem pessoas que têm alteração dessas verdades anatômicas aí, né? E disso que a gente costuma encontrar normalmente nos indivíduos. Né? Um dia eu estava conversando com a minha irmã e minha irmã me contou que o meu cunhado ele tem um problema de coração. E eu falei, Natália, qual o problema de coração o Gabriel tem? Né? O Gabriel é meu cunhado. E ela virou para mim e falou assim, Vitor, ele tem válvula bicúspide. Eu achei muito estranho, porque eu falei, caramba, isso não pode ser um problema, porque se ele tiver um problema por causa disso, nós também teremos, porque todos nós temos a válvula mitral no nosso coração, né, que separa o átrio esquerdo do ventrículo esquerdo. Mas então, conversando mais com a minha irmã, eu entendi que ela estava me falando de uma modificação ou uma alteração anatômica. Então, o que o meu cunhado realmente deve ter é, no lugar de uma válvula tricúspide, que pode ser a válvula tricúspide ou algumas das semilunares, que tem 3 válvulas cardíacas ou 3 folhetos cardíacos, ele deve ter 2 folhetos só. Então a válvula ela deixa de ser tricúspide e ela vira então uma válvula bicúspide, como a válvula mitral é. Entendeu? Então uma alteração anatômica que eu acredito que não acrescenta um problema muito grande no indivíduo, não. Apesar de que vale a pena a gente entender que essa quantidade de folheto ou cúspides nessas válvulas miocardiais, elas não são aleatórias e elas são à toa, né? Com certeza o lugar que tem 3 folhetos ali separando um compartimento do outro são lugares que precisam de uma proteção, né? E de um cuidado maior para que o sangue não volte ou não extravase de um compartimento para o outro. Né? Provavelmente são lugares em que a contração, a pressão, a intensidade desses fatores é mais elevada e, portanto, é importante que a gente tenha esses 3 folhetos ali separando esses 2 lados. Né? Então, se você tem 2 folhetos no lugar que deveria ser 3, com certeza é algo que deve ser notado ali clinicamente, né, pelos médicos,
mas não é nada que a gente precisa se desesperar, entenderam? Muito bem, para terminar então o vídeo eu quero só comentar com vocês sobre miocardioeletrogênese, né? O que isso, esse nome grande significa? É a criação de impulsos elétricos no coração. Então a gente já sabe que o coração ele precisa bombear, essa é a função principal dele. Eu comecei o vídeo falando isso. O coração bombeia e entrega sangue para onde precisa ser entregue. Para isso ele precisa ter força contrátil para impulsionar esse sangue avante, para frente, para onde ele tem que ir. Então veja só, o coração humano ele tem um marca-passo natural, tá bom? Que a gente chama de marca-passo biológico. E esse marca-passo recebe nome de nó ou nódulo sinusal. Tá bom? Então, o nódulo sinusal é uma porção de células ali com capacidades eletrogênicas que conseguem dar início ou dar ignição ao processo de contração cardíaca que a gente chama de sístole, tá bom? Então, o impulso nervoso no coração nasce no nódo sinusal e ele vai passar então para um outro nódulo, ou então outro nó, pode ser chamado de nódulo ou nó, que recebe o nome de nódulo atrioventricular, beleza? Então o impulso nasce no nódulo sinusal ou nódulo sinoatrial, então ele passa para o nódulo atrioventricular. E desse nódulo secundário aqui, ele vai ser dissipado, ou então ele vai ser distribuído para os ventrículos, através de fibras que recebem o nome de fibras de Purkinje, tá bom? E existe um feixe que distribui, né, e transporta esse impulso nervoso desse nódulo atrioventricular para as fibras de transmissão principal, que é chamado de feixe de His, tá bom? Então vamos recapitular. O impulso nervoso nasce no nódo sinusal, ou nódo sinoatrial, que fica ali no átrio direito. Ele é transportado para outro nódulo que é chamado de nódulo atrioventricular. E passando pelo feixe de His, esse impulso elétrico vai ser distribuído para os ventrículos através das fibras de Purkinje. Então o coração ele vai conseguir contrair. E o mais importante de tudo, e incrível dentro dessa parte, é que ele vai conseguir ter ritmo de contração. Então por isso que em cardiologia a gente aprende sobre as bulhas cardíacas, que é aquele barulho de tum-tum, tum-tum, tum-tum. Então a gente tem a contração primária, que é chamada de contração atrial, seguida da contração secundária, que é a contração ventricular. E isso é importantíssimo, porque se as porções do coração contraíssem de uma vez, o sangue ele ia simplesmente chacoalhar dentro do coração. Ele não conseguiria passar de um lugar para o outro. Então, o processo chave de tudo isso que eu descrevi aqui agora em miocardioeletrogênese é o nódulo secundário, que é chamado de nódulo atrioventricular, porque ele atua como um relé elétrico. Então ele dá uma pausa no impulso e impede que o impulso ele passe do lugar de onde ele nasceu, que é no nódulo sinusal, para os ventrículos e todo o resto daquelas fibras do miocárdio. Sabe o que é legal? Isso está acontecendo agora. Verdade. Com você e com todo mundo. E comigo. Verdade. Isso está acontecendo com todo mundo enquanto a gente fala sobre isso. Se não tivesse esse nódulo lá, o fluxo sanguíneo ele não seria eficiente, na verdade ele nem seria possível dentro da raça humana. Tá certo, pessoal? Então o impulso elétrico nasce no nódulo sinusal, ele tem uma pausa no nódulo atrioventricular e então passando pelo feixe de His e fibras de Purkinje, ele passa para os ventrículos para que ele seja mandado ali, ventrículo direito para os pulmões e ventrículo esquerdo para todo o nosso corpo. Pessoal, então se você quiser continuar estudando sobre isso, tem vídeos aqui no canal sobre ciclo cardíaco e bulhas cardíacas. Então eu vou deixar o link aqui em algum lugar, tá certo? Você pode continuar aprendendo sobre isso e aprimorando seu conhecimento assistindo esses outros vídeos, tá? Então, para a aula de revisão, isso é tudo que eu tinha para falar com vocês. Se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários, eu vou me esforçar muito para resolver todas elas. Dê um joinha no vídeo, compartilhe com algum colega se você achar que esse seu colega precisa também de uma revisão de cardio, tá certo? Não deixe de se inscrever no canal, a gente se vê nas próximas aulas. Obrigado, até mais, tchau.